A semana profética de Deus. Veja o último dia. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Você que gosta de estudar escatologia, que você quer ficar ligado no mover de Deus nesse tempo tão apocalíptico, você já vai compartilhando o vídeo, compartilhe o link e também possa compartilhar e deixar seu comentário, dê o seu like para dar relevância ao canal. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui para que o povo de Deus fique mais apercebido. A palavra do Senhor diz que Jesus volta para um povo apercebido. Então, aproveite este vídeo. Aqui, logo após da palavra de Deus, eu coloquei a expressão Hashem, que é o eterno. Porque nós vamos falar de linha do tempo no nível cronológico, cronos. Mas a vida de Deus é no nível kairos, não é? O kairos de Deus é a eternidade de Deus. É bom entender que a dimensão que o homem vive é a dimensão tempo, não é? Preso no presente, no passado e no futuro. Mas a dimensão que Deus vive é outro nível, por isso ele é Hashem. É a dimensão eternidade, não tem começo nem fim. Por exemplo, os anjos não são eternos, eles são infinitos. Porque um dia eles tiveram começo através de Deus. Infinito é aquele que não tem fim, mas tem começo. Deus não é infinito. Deus ele é eterno, não tem nem começo nem fim. Os anjos, eles são infinitos. Eles tiveram um começo em Deus. Deus os criou e não tem fim. São espirituais, certo? Por isso que eu coloquei aqui Hashem. Vamos ver linha do tempo, então é preciso fazer essa evidência que Deus não está preso dentro dessa linha do tempo. Ele é o Criador, não é? Ele é o que realiza o Bará. O Bará de Deus é o criar do nada, de criar a partir de sua palavra e não de alguma matéria, não é? Digamos assim. Então vamos começando aqui com a linha do tempo com o primeiro Adão. Falamos o primeiro Adão porque Jesus em Coríntios é chamado do último Adão. Então o primeiro Adão no ano zero. Já quero chamar a atenção de todos sobre a questão que você pode dizer, mas a comunidade científica fala que o homem é muito mais antigo do que 6.000 anos. A comunidade científica diz que os dinossauros têm 65 milhões de anos, sim, mas nós não estamos falando aqui de raças pré-adâmicas. Isso não nega que possa ter havido raças pré-adâmicas. Seres parecidos com humanos, podemos chamar assim, entre aspas, de humanoides, seres parecidos com o macaco, são raças pré-adâmicas. Não faz parte do projeto Coroa da Criação de Deus. Não faz parte do projeto Adão. Não faz parte do projeto Humanidade. Em síntese, a expressão Adão é a palavra humanidade. Deus criou a humanidade, não é? Do humus, humanidade, humildade, são palavras correlatas, não é? Então, Adama, não é? Que é terra, daí vem a palavra Adão. Então, Deus cria Adão no ano zero, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então, o primeiro dia da semana, se você olhar de baixo para cima aqui, você vai ver, ó, a semana de Deus, a semana profética de Deus, primeiro dia da semana. Então aparece aquela primeira genealogia de Adão até Noé, não é? De Adão até Noé, 1.000 anos, primeiro dia antes de Cristo. De Noé até Abraão, o segundo dia, não é? De Noé até Abraão aqui, ó. De Adão até Noé, 1.000 anos, primeiro dia. De Noé até Abraão, 1.000 anos, segundo dia. São datas aproximadas para que você tenha um mapa mental dessa linha do tempo, que é muito, muito importante para esse momento apocalíptico que nós vivemos. Daqui, a partir dessa linha do tempo tão rudimentar da Semana de Deus, você pode estudar as 70 semanas de Daniel, o fim dos tempos, os últimos dias, fazer diferença entre o fim dos tempos e os últimos dias, onde começou os últimos dias, onde começa o fim dos tempos. Tudo isso é a partir dessa linha do tempo que é muito importante, de todas as linhas do tempo, de todos os gráficos escatológicos, esse é o mais primordial, não é? Por isso eu quero te abençoar e você fica até o final do vídeo que você vai ser extremamente edificado e compartilhe com outras pessoas. Então, chegando em Abraão, então, 500 anos depois de Abraão, aí nós temos Moisés. Outro ícone dos patriarcas. Ou seja, se Moisés é 2.500 anos depois de Adão, ele está a apenas 1.500 anos antes de Cristo, certo? De Cristo para Moisés, 1.500 anos. De Cristo para Abraão, 2.000 anos.
De Cristo para Noé, 3.000 anos. De Cristo para Adão, 4.000 anos. De Adão para Cristo, mesmo 4.000 anos. De Noé para Cristo, voltando, né? 3.000 anos. De Abraão para Cristo, 2.000 anos. Aí aqui já fica diferente, porque é um número mais quebrado. De Moisés para Cristo, 1.500 anos. E nós chegamos 500 anos depois, aproximado, de Davi. De Davi para Cristo, 1.000 anos. Não é? Se de Moisés para Cristo são 1.500 anos, de Davi para Cristo, 1.000 anos. Não é? E dentro desse período, passam-se 4 dias da semana profética de Deus. De Adão até Cristo, 4.000 anos, correspondente a 4 dias. Então você vai compreendendo de Adão até Cristo, tudo o que aconteceu. Nesse íntere, de Davi até Cristo, entre 800, 500 anos até Cristo, entre Davi a Cristo, que compreende 1.000 anos, aí surgiram o levante dos profetas. Então começa com Samuel, profeta sobre a vida de Davi, sobre a vida de Saul, profeta Samuel. Até o último profeta antes de Jesus, que é João Batista. João Batista está aqui, um pouquinho antes de Jesus, não é? Contemporâneo de Jesus. Não é? Aqui compreende de Samuel, aí vai passar por de profeta Samuel, Isaías, Jeremias e todos os outros profetas aí. Daniel, profeta Daniel, não é? Que é o livro de Daniel, é o Apocalipse do Antigo Testamento, não é? Chegamos em Jesus. Daqui para trás, 4.000 anos aqui até Adão. Daqui para frente ainda temos o restante da semana. Vamos ver o que é que acontece no restante da semana de Deus, da semana profética de Deus. O que acontece no dia 5, 6 e 7, não é? Chegamos aqui rapidamente no dia 1, 2, 3 e 4 da semana. E agora, mais ou menos no meio da semana, o Senhor levanta o seu filho, o Senhor Jesus, Emanuel, não é? Yeshua HaMashiach, o último Adão, Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como a glória do Pai. João 1,14, vou colocar aqui. João 1,14. A encarnação, o milagre da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus vem para a terra. Jesus sai do plano eternidade e entra no plano cronológico, não é? No plano tempo. E aí ele levanta os seus apóstolos, não é? Esses primeiros 100 anos aqui, ó, 100 anos depois de Cristo, a era apostólica, não é? Antes de Cristo a era profética, depois de Cristo a era apostólica. Não que agora não existam profetas, mas há uma ênfase, uma luz de Deus sobre a era apostólica. Os apóstolos nesses primeiros 100 anos manifestaram a glória do Senhor, a igreja na posição certa, quando tinha alguma coisa errada. Então Deus levantava homens como o apóstolo Paulo para escrever cartas de conserto, mas os apóstolos foram morrendo e veio a era patrística dos pais da igreja e logo depois veio uma era escura inaugurada pelo grande engano de Constantino, onde a igreja começou a vivenciar misturas, não é? Onde o homem começou a admirar, a venerar e finalmente adorar a obra da sua própria criação, esculturas e a arte entrou de maneira deturpada na igreja e aqui nós começamos a viver 1000 anos de trevas, olha aqui, ó, 1000 anos de trevas, de 300 depois de Cristo até 1300, de 300 a 1300 depois de Cristo. Então, mais ou menos de 300 em diante, onde foi criada e inventada grandes lendas e mitologia, confusão, distorção, grandes mentiras sobre a Terra. A era Illuminati começava a ensaiar ali e o empoderamento e a força maior de todo o ocultismo que envolve a emissionaria desde a época de Jesus e o empoderamento de todas essas mentiras da história. Não é? Os apóstolos tinham morrido, ficou a era patrística, foi uma bênção, mas não teve a força e o sobrenatural e o punch dos apóstolos. Então chega a era de trevas, 1000 anos de trevas, onde o evangelho
tinha uma luz pequena brilhando nesses 1000 anos, ali entre valdenses, nestorianos, morávios, pequenos grupos que eram fiéis e remanescentes. Então, a obra missionária começou a se expandir e a luz de Deus começou a vir à tona. Então, em 1500 depois de Cristo, Deus levanta Lutero com a reforma. É claro que antes de Lutero, 1300, Deus levantou o John Hus, 1400 aproximadamente, John Wycliffe. Então, esses grandes homens de Deus, na verdade é o contrário. Primeiro Deus levanta John Wycliffe para começar a reproduzir as Bíblias, e depois em 1400 John Hus profetiza que ele é como um ganso, que Hus significa ganso, e ele profetizava um cisne, falando que 100 anos depois Deus ia levantar um cisne, que seria o Martinho Lutero com a reforma. Enfim, Lutero não reforma tudo aqui em 1500, já no ano 6 da Semana Profética de Deus, e nós entramos aí já no último dia, o fim dos dias, né? Os últimos dias são inaugurados em Jesus, os 2 últimos dias, né? Aqui. E o fim dos dias, a semana número 7. Nós estamos aqui hoje, em 2022, esses 22 dias, esses 22 anos aí, desde 2000, não é? Dos anos 2000, já estão dentro da última semana profética de Deus. Por isso, muito do Apocalipse estará acontecendo nesse período, meus irmãos. Nós temos falado aqui, 2023 até 2030, essa agenda globalista dos controladores do mundo, muitas coisas vão acontecer. E depois do último dia, a volta do Senhor Jesus, então temos aí o milênio, que é uma outra dimensão, uma outra dispensação, que a gente nem tem como especificar detalhes, não é? Está aí a semana profética de Deus. Eu desejo que você possa ver várias vezes esse vídeo e que você possa expandir a partir daqui, fazer questionamentos. Não temos datas precisas, é apenas um esboço para você ter uma noção, não é? Um mapa mental. Que o Senhor te abençoe, te edifique. Shalom e Maranata, que venha o Senhor Jesus.